Quem é o cristão? O cristão é um homem que um dia, ele teve, pela leitura do Evangelho, pela pregação da palavra, ele teve consciência plena da sua pecaminosidade e perdição. É assim que começa toda a história individual do cristão. Ele começa assim, ele nasce assim. Ele tem uma consciência muito clara acerca da sua pecaminosidade e vileza. E tocado por essa verdade, tangido por essa verdade, ele é acometido de um certo grau de desespero. Ele pensa, meu Deus, eu estou perdido. O que eu vou fazer? Qual é a solução para a minha vida? Existe um Deus justo e eu descobri na Escritura, ou pela pregação do Evangelho, eu descobri que eu estou perdido. Que todos pecaram e estão separados da glória de Deus, como diz Romanos capítulo 3. E eu aprendi também, lendo as Escrituras ou sendo instruído por mestres da palavra, eu aprendi também que o salário do pecado é a morte. É a separação eterna de Deus. É a perdição. O cristão, ele começa a sua jornada no cristianismo com essas noções. Ele aprende isso. Quando ele aprende isso, ele é tangido por um grau de desespero e de medo. O que eu vou fazer? É interessante, quando nós lemos um dos livros mais famosos da história do cristianismo, O Peregrino, de John Bunyan, nós aprendemos que a jornada do peregrino começa quando ele, lendo um livro, ele para de ler o livro, que no caso seria a Bíblia, ele para de ler o livro e diz, o que eu vou fazer? Essa é a primeira frase que sai da sua boca. O que eu vou fazer? E é assim que surge um cristão. Ele descobre a sua miséria. Ele descobre a sua condição deplorável diante de Deus. Ele não se avalia a partir dos padrões do mundo. Ele não se avalia a partir dos padrões da sua própria consciência individual, não. Esses padrões desaparecem de repente para ele. Como que iluminado pelo próprio Deus, ele descobre um outro padrão. Um padrão de santidade que é imposto pelo próprio Deus em sua palavra. E em face desse padrão ele descobre, meu Deus, eu estou perdido. Eu sou um pecador e não há esperança para mim. E na sequência dessa sua jornada de conhecimento do Evangelho, ele descobre, ele aprende, ele é ensinado. Ele lê isso na Escritura. De alguma forma, essa informação chega a ele. Ele aprende o quê? Ele aprende que o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, o Filho de Deus se encarnou para sofrer as consequências da culpa dele, da culpa do pecador. Ele aprende isso. Ele aprende que Cristo veio ao mundo, viveu aqui e foi punido em nosso lugar. A punição que era devida a nós, pecadores, foi aplicada a ele, sendo ele um santo substituto penal, um santo substituto jurídico. Ele aprende isso. E ele então pergunta, como eu posso me apropriar dessa magnífica substituição? E ele aprende no Evangelho, é pela fé. Eu creio em Jesus. Quando eu creio em Jesus como aquele enviado de Deus para morrer pelos meus pecados, quando eu creio nele, os benefícios dessa substituição são aplicados a mim. Eu então sou salvo. Esse é o cristão. O cristão é basicamente alguém que teve consciência da sua perdição, descobriu no Evangelho que Cristo morreu por ele, e crendo em Cristo então, recebeu uma nova vida. Há poucos cristãos. Nós tendemos a acreditar que todos os evangélicos são cristãos. A grande verdade, infelizmente, é que a maioria dos evangélicos nem sabe dessas coisas. As pessoas se definem como cristãs porque vão numa igreja e ali recebem algumas promessas de melhoria de vida. E então são batizadas ali, acreditando que vão melhorar de vida de alguma forma, vão ter seus problemas resolvidos, suas doenças solucionadas, seus problemas financeiros solucionados. Então, em face disso, dizem, vou virar crente, vou ser evangélico. E são batizadas ali e seguem a vida ali, sem nunca ter tido qualquer noção do que é salvação. O cristão verdadeiro não.
O cristão verdadeiro teve contato com essa mensagem. E essa mensagem transformou sua vida. Ele creu em Cristo. Ele depositou em Cristo somente a sua confiança de vida eterna. E quando isso aconteceu, sua vida mudou. Ele se tornou uma nova criatura, uma outra pessoa.